seja bem-vindo, você que está chegando. Que especial estarmos juntos aqui. Eu estou crendo em algo poderoso de Deus para você. Estou crendo em algo especial de Deus aqui para você. Sabe, nós precisamos entender que a capacitação e tudo que nós precisamos, nós temos em Jesus. Escreve aí agora, você que está chegando, tudo que eu preciso para viver, eu tenho em Jesus. Ele é o socorro bem presente na hora da tribulação, é dele que vem o nosso socorro. Sabe, você sabia que a maioria das pessoas que estão com algum tipo de dificuldade na vida, elas tentam procurar resolver do seu jeito, quando na verdade, Deus está querendo vir com ajuda. Deus está querendo ajudar, Deus está querendo fazer, sabe? Mas tem algumas pessoas que têm dificuldade de buscar a ajuda de Deus. Vocês estão me ouvindo? O som tá bom aí, gente? Olha aí. Quando na verdade, quando nós passamos por situações difíceis, mais do que ter que orar, Deus quer que você busque a Ele. Deus quer que você dependa dEle. Escreve aí, você que está chegando, Deus quer que eu dependa dEle. O som tá bom? Confirma aí para mim. Deus quer. Eu não tenho retorno nenhum aqui. Aqui eu coloco só para diminuir o som do ambiente aqui, né? Então Deus quer que você dependa dEle. Deus quer que você dependa dEle. E você sabia que as pessoas que também pecam, a Bíblia diz, vigiai e orai para que não entreis, para que não venha cair em tentação, não é verdade? Então, obrigado Lilian, Debbie Gil, Judite Duarte, entramos um pouquinho depois hoje, tive um compromisso, então coloquei 30 minutos depois hoje, né? Então, a maioria das pessoas que tem um problema na vida, ou está passando por algum momento difícil, isso é importante, um momento difícil. Quer dizer, você não pode assumir aquele momento em que você está vivendo como um rótulo, pegar o problema que é temporário como que é um problema seu. Por exemplo, as pessoas falam, aquela pessoa é problemática. Na verdade não, ela está passando por um problema. Ou a vida dela aconteceu de uma forma que teve vários problemas, mas ela não é uma pessoa problemática. Deus, ele quer resolver problemas. Você está ouvindo? Agora, o que acontece? A maioria das pessoas que também pecam, agora eu estou falando de duas coisas aqui. A primeira, quando você tem problemas na vida, Deus ele quer te ajudar em qualquer tipo de problema que você esteja passando. Porque qualquer tipo de problema, Deus tem alguma orientação, ou Deus tem algum ajuste, Deus tem uma solução. Agora, o problema maior que alguém pode enfrentar é o problema do pecado, sabe? Porque o problema do pecado, na verdade, ele vem para acabar com as suas forças de uma maneira muito cruel. Por quê? Se você tem um problema aqui na terra, você busca o socorro de Deus e Deus te ajuda. Agora, se você está fazendo algo que aquilo é contra Deus, alguém vai entender o que eu estou falando aqui. Se você está fazendo algo que aquilo fere o coração de Deus, então, na verdade, sabe, aquele que poderia te ajudar, você está fazendo algo que desagrada a Ele, algo que vai contra Ele. Então, o pecado, na verdade, ele é o que tira as forças de verdade, tira as forças de uma pessoa. Agora, você pode estar sem forças porque você está passando algum momento difícil. Então, Deus vai te ajudar. Agora, se você tem um pecado que você ainda não pediu a ajuda de Deus e não confessou esse pecado para viver um tempo novo na sua vida com Jesus, então aí é diferente. Você está ouvindo? Por que eu estou dando essa palavra aqui? Porque tem pessoas que precisam ouvir que Deus quer ajustar. Por exemplo, Deus ele não pode derramar mais azeite em um vaso que está rachado. Você vê? Tem pessoas que já receberam a unção, mas tem o vaso rachado. Então é como se fosse o quê? Aquela unção que está na vida dele, ela vai vazando, ele vai perdendo aquela unção. Quando na verdade o que Deus quer é ele quer fechar as brechas do vaso para derramar mais azeite até chegar ao ponto de transbordar para outras pessoas, sabe? E o que Deus tem me falado aqui? Que quando alguém tem um problema na vida, eu vou enfatizar isso aqui, você clama a ajuda de Deus e Deus vem te ajudar.
Agora, se quando alguém tem o problema do pecado, você está ouvindo? Então quer dizer, o pecado ele fere o coração de Deus e o pecado ele tira as forças da vida de uma pessoa. Você está ouvindo? Eu sei bem do propósito que Deus tem aqui no canal. Então Deus me deu sabedoria de falar o que eu preciso falar aqui no canal, né? Mas com a sabedoria divina, eu estou falando aqui para você. Se existe algum caminho mau, se existe algum pecado, se existe alguma coisa que precisa ser ajustado na sua vida, permita que Deus venha te ajustar. Primeiro, confesse os seus pecados e fala: Deus, eu quero viver um tempo novo com o Senhor. Parece que tem algumas pessoas que eles não entendem que o pecado está atrapalhando o plano de Deus na vida deles. Mas Deus não quer que seja assim com você, não. Deus quer que você confesse os seus pecados e de hoje em diante, escreve aí onde você está, de hoje em diante eu faço um compromisso com o Senhor. Eu renuncio o pecado, eu renuncio as coisas que ferem o coração de Deus para viver algo da parte de Deus, algo totalmente novo para a minha vida. Você está ouvindo? Sabe o que Deus está me falando? A capacitação para tudo que você precisa vem de Deus, inclusive para vencer o pecado. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então são duas coisas importantes, porque às vezes o inimigo arma uma estratégia tão bem arrumada para tentar pegar alguém, para tentar fazer alguém cair em algum tipo de pecado, sabe? Seja o pecado com palavras, seja o pecado com pensamentos, seja o pecado com ações. O que a Bíblia diz? Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tem um advogado, Jesus Cristo, o justo. Qual que é eu vou ter que falar a aplicação errada da mensagem para você estar bem preparados aí espiritualmente. Olha lá, para você crescer espiritualmente com essa palavra. Qual que é a aplicação errada da mensagem do pecado? É só aplicar a acusação e não mostrar a solução que existe em Jesus. Você está ouvindo? Então eu posso trazer uma mensagem aqui sobre o pecado, como eu estou fazendo aqui com vocês agora, mas para que você seja livre do pecado. Para que você seja livre de fazer o que desagrada a Deus. Por quê? O que desagrada a Deus vai te enfraquecer e vai levar... Você não. Você está aqui, está ouvindo essa palavra para te libertar e para te fazer crescer com Deus. Mas o que acontece? Deus já tem um plano para você. Em Jeremias 29:11, olha o que diz aqui, Jeremias 29:11. Fala que Deus tem um bom plano para você. Então se você se encontrou com Jesus, você não precisa de mais de outra coisa. Você não precisa de outra fonte. Você precisa agora de estar na presença dele. Deus tem o melhor para a sua vida. Escreve aí: eu confio no plano de Deus para a minha vida. Olha o que diz aqui, Jeremias no capítulo 11. Tem pessoas que acham, né, que o pecado é uma vantagem, quando na verdade é uma enganação. Você precisa fazer o que é correto, porque o que é correto aos olhos de Deus é o que é o melhor para a sua vida. Olha o que diz aqui, Jeremias 29, no versículo 11. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Você está ouvindo? Então o que Deus está falando? Ele tem um plano, ele tem um pensamento de paz e não de mal. Então confia no plano de Deus para a sua vida. E Deus está te fortalecendo. Sabe? Se você está tendo problema com algum tipo de pecado, algum pensamento ruim que está vindo aí na sua mente, Deus está falando comigo, eu vou falar sobre pessoas que estão batalhando com pensamentos ruins, sabe? E esses pensamentos ruins são pensamentos que são ataques do inimigo para levar a um pecado. E o que Deus está falando? Deus está falando para você renunciar a esses pensamentos, repreender em nome de Jesus, e não deixar que nenhum pensamento sutil, pensamento errado que fere o coração de Deus, permaneça na sua mente. Você está ouvindo? Na autoridade do nome de Jesus, eu mando embora agora todo laço do inimigo, todo pensamento que veio como uma estratégia para te derrubar diante de Deus. E Deus está me dando um versículo aqui que confirma exatamente com essa palavra. Deus primeiro me deu a palavra, depois o versículo aqui, ó. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, e Ele não permitirá que você tropece. E o seu protetor se manterá alerta. Olha lá, sim, o protetor de Israel não dormitará. Ele está sempre alerta. É uma aplicação para a sua vida aí. Deus não vai te deixar tropeçar. Então, se existe alguma coisa na vida de alguém que está aqui, talvez essa palavra para um ou para dois, não sei. Se existe alguma coisa
que o Espírito Santo está te incomodando sem você saber. Sabe, tem alguém aqui que está com um pensamento assim, eu preciso mudar isso aqui que eu estou fazendo. É um ajuste do Espírito Santo. Eu preciso mudar, não posso mais fazer assim. Eu preciso consertar essa situação. É Deus te ajustando para liberar mais óleo, para liberar mais unção, para liberar as bênçãos que estão programadas por Deus na sua vida. Existe uma bênção programada por Deus, uma nova fase na vida de alguém aqui, mas Deus está preparando o ajuste, Deus está fazendo o ajuste, Deus está preparando o vaso, Deus está tampando as brechas, se for necessário Ele quebra e faz de novo. Eu vou falar que dói Deus quebrar e fazer de novo. Dói, não vou mentir não, dói, mas eu vou falar, daqui a pouco tempo você vai perceber que valeu a pena. Você está ouvindo isso? Deus me traz aqui essa noite para dizer que Deus está fechando as brechas. Deus está trabalhando em estruturas para derramar mais azeite, para derramar mais graça, para derramar mais poder. Eu estou sentindo uma graça aqui, olha aí. Olha o que diz aqui a palavra e nós vamos orar. Que especial vocês que estão aí. Olha que lindo, hein, que Deus está fazendo aqui. Salmo 121, versículo 1 diz: levanto os meus olhos para os montes e pergunto. O evangelho é para ser alegre, não é verdade? Olha lá. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. Ó, Ele está sempre alerta e Ele vai se manter como seu protetor, sempre alerta para te proteger e não vai permitir com que você tropece. Um dos sinais que Ele está protegendo você e não te deixando tropeçar é que você está aqui nessa oração agora. E Deus está falando aí com você. Ó, pareceu com pecado, pareceu com coisa errada, pareceu com coisa estranha, sai fora desse negócio. É um convite estranho, uma proposta estranha, sai fora desse negócio. Fica bem longe de coisa que não agrada a Deus. Você está ouvindo isso? Ah, mas eu tenho que ir lá onde eles estão para ganhar para Jesus. Tá, você está preparado para isso? Você está revestido do poder do alto? Você está em oração e jejum? Você está bem revestido, bem preparado? Então você vai. Se não, se prepara antes. Ficai, ó, ficai em Jerusalém. Depois que você fica, é que você é enviado para depois ir aos confins da terra. Você primeiro fica para depois você ir. Você está ouvindo isso? Porque eu já vi história de pessoas já há algum tempo que as pessoas falam, não, eu vou lá porque Deus tem um propósito, eu preciso ir lá. Jesus também ia com as pessoas. Ok, só que Jesus, né? Jesus era Jesus, para começar, né? Agora, Jesus é Jesus, né? Mas até Jesus nos ensinou sobre a vida de oração. Então nós precisamos estar bem revestidos para ir em lugares desafiantes para cumprir a nossa missão. Você está ouvindo? Então, a capacitação de Deus é completa. Ele te capacita para vencer problemas aqui nesse mundo, nessa breve passagem aqui nesse mundo, mas Ele também te capacita para vencer o pecado. Por quê? Se alguém está no pecado, não tem força espiritual de verdade. Não. Não tem. Alguém pode ter a técnica, pode ter alguma ferramenta, mas poder espiritual de verdade, sabe? Aí nós precisamos viver uma vida debaixo da dependência, da graça, da unção e do poder de Deus para andar em santidade, para andar do jeito que Deus quer. Você está ouvindo isso? Ó, 1611. Deus está falando aí. Ok. Existe uma plenitude na presença de Deus. Existe uma plenitude de alegria na presença de Deus. Ó, 16:11. É mistério. Alguém vai pegar o que eu estou falando. Existe salmo, né? Ó, quando você descobre a plenitude na presença de Deus, sabe? Esse é um lugar de total satisfação. Essa plenitude na presença de Deus é que vai te fortalecer. Você está vendo? Então, olha o que Deus estava me dando aqui. A capacitação que Deus tem é tanto para você vencer problemas aqui nesse mundo, e nós vamos orar agora. Te prepara que Deus vai fazer algo poderoso aqui. Olha aí, Deus vai confirmar uma palavra aqui para alguém. Deus está confirmando durante essa oração a palavra para alguém. Deus acabou de falar comigo, eu vi a palavra aqui, confirmação. E Deus então Ele te capacita tanto para vencer problemas aqui nesse mundo, como para vencer o pecado, como eu já disse aqui. Pega do começo essa oração que Deus vai te pegar de surpresa aqui, no de repente de Deus. Olha lá. Dificuldade, dificuldades que você não consegue resolver, isso é um convite. É um convite para quê? Para uma maior dependência de Deus. Porque quando você anda com Deus,
Ele está sempre te auxiliando. Ele está sempre te fortalecendo para qualquer tipo de coisa que você for enfrentar. Então o que Deus está falando? Viva na minha total dependência. Vigia e ora para que você não caia em tentação. Sabe? Vigiai e orai para que você não venha cair em tentação. Eu vou falar aqui, ó. Eu vou falar aqui e o Espírito Santo vai te dar um entendimento bem claro, porque eu vou falar pela segunda vez aqui. Cuidado com certos convites que você tem, certo tipo de pessoa que você fica perto. Você já sabe que a pessoa ali não tem um histórico muito bom. E Deus pode transformar todo mundo, viu, gente? Vocês sabem que eu sempre falo aqui, Deus não tarda para cumprir a sua promessa, mas Ele espera que todos cheguem ao arrependimento. Mas tem gente que é bom você esperar um pouco, ora de longe. Você está ouvindo? Porque tem pessoas aqui, Deus está falando aqui comigo agora, e Deus está confirmando para alguém. Pessoas que recebem convite de determinado lugar, determinada coisa, mas na verdade é um laço prontinho para destruir alguém. Mas Deus te traz aqui para dizer que Ele está dando livramento por meio dessa palavra aqui. Essa palavra é uma palavra de livramento aqui para alguém. Olha lá, é uma palavra de livramento para alguém. Cuidado com os convites, com as pessoas que você anda. Tem gente, eu vou falar uma coisa, tem gente boa na terra, hein? E não é pouco não. Tem o remanescente na terra. Eu vou falar uma coisa, tem muita gente que ama a Deus na terra. Tem muita gente. E se alguém só é bom também se for Deus que ajuda, não é verdade? Mas vocês entenderam o que eu estou falando. Tem o remanescente na terra. Nós somos uma geração profética. Mas a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Não é verdade? Então você tem que estar bem revestido naquele modelo cheio do poder do Espírito Santo para ir lá até buscar os perdidos. Não é verdade? Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui, né? Esses tempos que nós estamos vivendo, tem que adaptar bem essa linguagem aí. Olha lá, vamos orar? Deus é bom. Pai, no nome de Jesus, Maria das Graças, Rebeca, glória a Deus. Ué, essa Maria das Graças, Débora? Ela não está aqui, ó. Aquele dia que estava aqui era a Bianca, né? Não sei que tem alguém vendo aí, ó. Aparece pequeno aqui. Glória a Deus. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, o Senhor tem falado sobre essa capacitação e sobre essa vida na dependência do Senhor para não tropeçar. Então eu peço que o Senhor venha agora com o seu poder capacitar, liberar agora graça, liberar do seu poder sobre cada vida que está aqui, Pai. Não deixa ninguém aqui tropeçar, não deixa ninguém aqui cair, não deixa ninguém aqui cair pelos problemas da vida e não deixa aqui ninguém também cair por causa do pecado. Pai, o pecado ele fica tentando nos rodear, mas maior é o Senhor. Maior é o Senhor que nos livra, maior é o Senhor que nos protege, maior é o Senhor que está sempre alerta e não nos deixa tropeçar. Eu peço que o Senhor venha de uma maneira poderosa agora, livrar a cada um aqui. Não deixa ninguém aqui para ficar brincando, ficar, lidando com situações perigosas. E situações perigosas para nós é só uma, é o pecado. Então eu peço que o Senhor venha ajudar cada um aqui a ficar bem longe de toda a treva, bem longe de todo o laço do passarinheiro, bem longe de toda coisa bem armada que veio para enfraquecer espiritualmente, porque a verdadeira fraqueza espiritual que não tem resolução, Pai, nós sabemos que é quando nós nos afastamos do Senhor, quando nós andamos em pecado e sem arrependimento. Mas eu sei que quando alguém se arrepende, o Senhor é fiel e justo para justificar dos pecados e liberar da sua graça, do seu poder e pôr alguém de pé de volta. Sabe o que Deus está falando aqui comigo? Essa palavra não é para uma acusação, é para pôr alguém de pé. Alguns aqui é para livramento e outros aqui Deus está pondo de pé, porque Deus está falando do seu pecado, não me lembro mais. E Deus me revela agora, me revela o Espírito Santo que não erra e não se engana, que tem alguém aqui que deu um deslize, sabe? Deu um deslize, mas Deus está falando, ó, levanta a cabeça e segue em frente, porque o inimigo é oportunista. Mesmo que Deus te perdoou, ele fica querendo pôr na sua cabeça, você já está perdoado em nome de Jesus. O que Deus está falando? Vai e não peques mais. João capítulo 4 aqui para alguém. João capítulo 4 aqui para alguém. É uma das primeiras palavras que Deus me revelou para pregar depois de determinada época. Você está ouvindo isso? Escreve aqui, de hoje em diante, Deus está me levando para um tempo de maior graça, de maior força, de maior unção e de maior poder e autoridade sobre o poder da treva e o poder do pecado. Ah, se eu fosse você, eu estava glorificando.
Você está ouvindo? Qual que é essa oração aqui? É a capacitação sobrenatural. É a capacitação divina. É a capacitação de Deus sobre a sua vida. Você está ouvindo? Para vencer o problema e para vencer o pecado. Você está ouvindo isso? Alguém está entendendo a mensagem? Alguém está entendendo, não é verdade? Gente, nós estamos sempre aqui, viu? 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Esse aqui é o nosso livro. Se eu fosse você, eu adquiria, viu? Eu adquiria. prdanielJunior.com.br. Tá vindo o testemunho da direita, tá vindo o testemunho da esquerda, tá vindo o testemunho da frente, tá vindo o testemunho de trás. Né? Vocês entenderam? Sempre que você chegar no vídeo, já chega apertando o like aí. Porque eu creio. O que eu creio? O que é sucesso? Né? O que é sucesso? Sucesso é você viver o que Deus tem com você. Alguns têm o chamado para alcançar milhões, outros têm o chamado para alcançar milhares, outros têm o chamado para alcançar uma pessoa. Você quer que eu te conte essa? Eu já contei para os que estão mais tempo aqui no canal. Existia uma mulher, ela recebeu uma palavra lá no avivamento da Rua Azusa. Falou assim, eis que te digo, não sei como falou, mas falou assim, você vai ser usada para ganhar 1 milhão de almas. Só que ela falava de Jesus, ninguém vinha para Jesus, nenhuma pessoa. O profeta errou a palavra. Não, ela chegou no país dela de volta, que ela tinha ido lá, né? Chegou no país dela de volta, Coreia do Sul, Coreia. E ela ganhou, através dela, um homem veio para Jesus. Quem era aquele homem? David Po Jung Cho. Quando ele partiu dessa e foi promovido para o céu, quando ele foi promovido, né? O que aconteceu? Contabilizaram, quando chegou a morte dele aqui na terra, foi contabilizado mais de 1 milhão de almas que através da vida dele tinham vindo para Jesus. Então Deus é mistério. Deus deu uma palavra para uma mulher, mas aquela mulher não conseguia, através dela, não via ninguém para Jesus. De repente veio um homem. Escreve aí, de repente Deus muda tudo. Olha aí. E o propósito dela era o quê? Um dos propósitos dela era alcançar aquele homem. Olha aí, eu nem ia falar isso aqui. Deus está falando aí com alguém. E ela alcançou, através da vida dela, alcançou um para Jesus. E através daquele milhões. Me parece que é mais de 1 milhão, 1.200.000 pessoas vieram para Jesus. Através desse homem de Deus, David Po Jung Cho. Pesquisa aí, que você vai ver a história dele. É coisa tremenda, é coisa do céu. E o que aconteceu? Chegou a um ponto desse homem viver muitos milagres. Tinha que pregar até num telão para todo mundo ver, porque não dava para chegar. Então foi coisa especial. Então para tudo Deus tem um propósito. Se Deus te chamou para impactar 3 pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas, seja firme no que Deus te chamou. De repente Deus muda a história, Deus faz você se encaixar onde você não esperava encaixar. Deus faz... Eu vou falar uma coisa para você, confia em Deus, porque Deus está trabalhando na vida de alguém que está aqui. E para toda a sua história, a sua história não está aleatória não, nem Deus perdeu o controle. Deus está certinho assim no controle da situação. Ontem aconteceu uma situação com a minha filha, vou falar e vou terminar. Aconteceu uma situação com a minha filha, Deus estava nos apontando algo desde sábado, estava sentindo que tem alguma coisa estranha, aconteceu uma situação com ela. Mas até agora nós estamos vendo o propósito de Deus. Você está ouvindo? Como Deus é mistério, como Deus até em situação desagradável, Deus tem um propósito. Você está ouvindo isso? Mas também a gente aprende nessas situações, não é verdade? É isso, gente, que especial. Daqui a pouco nós estaremos de volta. Estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. E o nome de Jesus sendo glorificado. Olha lá. Até o nosso próximo encontro. Até lá. Compartilha com alguém. Compartilha com alguém que Deus vai revelar no seu coração. Vai vir um nome aí na sua mente agora. Não fica achando que é coisa da sua cabeça, não. É a unção que te pegou de surpresa. Está colocando alguém na sua mente. Olha aí. Você vai apertar compartilhar e vai compartilhar com alguém que está precisando dessa palavra. Vai ser livre do pecado, vai ser livre de problema na terra e o nome de Jesus vai ser glorificado, o propósito de Deus vai ser concluído na terra. Até lá, até o nosso próximo encontro. Vai glorificando, até lá.